Jesus, irmãos. Amém. Como é bom poder estar na casa do Senhor mais uma vez, juntamente com os irmãos. Quero externar minha gratidão, um abraço ao pastor Isaías, à sua família, aos pastores, obreiros, à igreja. Deus abençoe por ter nos acolhido nesses dias. E amanhã estaremos retornando para casa. Já estamos com saudade dos nossos filhos, da igreja, mas graças a Deus, Deus tem cuidado, guardado. Tenho 3 filhos, um de 18 anos, um de 14 anos e um de 9 anos. Falamos com eles ontem e nem parece que eles querem que a gente volte. Quando está na casa da avó, né, irmãos, nem esquece até que o pai e a mãe existem. Pode ficar mais um pouco, aqui tá bom. Falei, então tá bom. Até esquece que a gente existe quando está na casa da avó. Mas muito obrigado, pastor Gerson, os obreiros, de terem nos recebido aqui pela graça do nosso Senhor Jesus. E é assim que Deus faz, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, hoje foi nos dada a oportunidade de estar falando da palavra. Eu até perguntei ao pastor, o senhor quer que nós continuamos da mesma forma com o culto de ensino ou quer que pregue? O pastor disse, irmão, fica na tua vontade, na vontade de Deus. Mas pensando ali, eu entendi que a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, ela não muda suas tradições, ela não revoga suas tradições, e ela cresceu dessa maneira, permanecendo nas suas tradições. A Igreja Assembleia de Deus, no seu centenário, nos seus 100 anos de igreja, ela nunca revogou tradição nenhuma. E o culto de ensino foi estabelecido como uma tradição da igreja. O culto de ensino foi estabelecido como um fundamento, como um marco da igreja para ensinar os crentes o caminho que devem andar, a palavra de Deus. Então eu estava até com algo aqui, mas o Senhor disse, não, vamos aprender um pouco mais junto com os irmãos, porque creio eu aqui, que há irmãos aqui que são muito mais velhos até de evangelho do que eu. Quantos irmãos aqui têm mais que 40 anos aqui de evangelho? Deixa eu ver. Olha aí, irmãos. Eu ainda sou menino perante esses irmãos, mas vamos ter a oportunidade de aprender com vocês nessa noite aquilo que Deus há de fazer por nós através da sua palavra. Então eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 16. E vamos juntos caminhar um pouco na palavra. Aprendermos juntos o que Deus tem para nós nessa noite. Mateus 1, diz apenas o versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Diga comigo, o Cristo. Mais uma vez, o Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por causa do pastor Emerson, porque é culto, estamos aqui pelo Cristo. E é para o Cristo que nós caminhamos dia a dia. A palavra Cristo no grego significa ungido. A palavra Cristo no hebraico significa Messias. A palavra Cristo também nos dias de hoje significa redentor, resgatador. Traduzindo redentor e resgatador, significa aquele que redime. Ou seja, nós que não éramos nada, fomos redimidos por Deus, porque através da sua unção, porque ele é ungido, através de Messias, que ele veio nos buscar, ele nos resgatou e derramou um pouquinho da sua unção, a unção de ungido sobre nós. E é por isso que nós somos mais que vencedores e estamos aqui nessa noite. Apenas para que você entenda um pouco
o significado desse nome, desta palavra, Cristo. E é isso que eu quero caminhar um pouco com você nessa noite. O Cristo. Por causa do Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Cristo é a essência de todas as coisas. Cristo é o motivo pelo qual nós caminhamos todos os dias. Cristo é a verdadeira e o valor pelo qual nós fomos chamados para viver para Ele, sermos dele todos os dias da nossa vida. Eu quero enfatizar alguns pontos pelo qual o Cristo te trouxe aqui nessa noite, pelo qual nós nunca devemos negar o Cristo, até porque há muitas pessoas hoje que negam o Cristo. Hoje eu vejo muitos até crentes negando o Cristo. Eu vejo muitos até pastores negando o Cristo. Que é isso, pastor? Você conhece a nossa ex-irmã que largou o esposo, largou o ministério, montou uma igreja de, você sabe do quê? E aí, largando a essência, ou seja, largando o Cristo, largando tudo que Deus fez em sua vida, e alguns são assim, esquecem daquilo que o Cristo fez e começam a dar mais valor no mundo do que no Cristo, dar mais valor naquilo que o diabo oferece do que no Cristo. E a palavra de Deus diz em Efésios 2:3, mas agora em Cristo Jesus, antes estavais longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu creio que você não está longe de Cristo, porque o seu sangue te trouxe mais perto dele. O seu sangue fez com que você fosse perdoado de seus pecados. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: o Cristo te perdoou. E quando Cristo nos perdoa, sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Não existe condenação para quem é perdoado. Pois a sua palavra diz o quê? Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Não existe condenação que possa mudar a história e o projeto de Deus sobre a sua vida. Sabe o que significa isso? Não adianta o diabo querer te acusar, porque o sangue de Cristo te purificou de todo pecado. Não adianta Satanás querer se levantar contra você, porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador e que está diante de Deus todos os dias nos acusando. Não adianta ele fazer mais nada, sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo nosso Senhor. Fique tranquilo, porque tudo vai dar certo. Porque não há nada que possa mudar a tua história, nada possa mudar o plano de Deus, nada vai mudar o projeto de Deus sobre a sua vida por causa do sangue de Cristo nosso Senhor. Outra coisa que eu aprendo com Cristo, sabe o que é? Quem está em Cristo, pensa como Cristo pensa. Quem está em Cristo, entende o que Cristo entende. Paulo, ele disse em 1 Coríntios 2,16, quem pois conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. O que é pensar como Cristo, pastor? E é aqui que eu começo a ficar um pouco preocupado. Como pensar como Cristo? De que maneira pensar como Cristo pensa? E eu fico um pouco preocupado algumas vezes. Que mente de Cristo é essa que nós temos? Que mente de Cristo é essa que Deus permitiu nós termos? Que mente de Cristo é essa que Deus fala e nós entendemos que devemos ser e pensar como Ele pensa? Que vive pensando na derrota do seu próximo. Que mente de Cristo é essa que imagina a destruição do seu irmão? Que mente de Cristo é essa que imagina a derrota do seu irmão? E não se alegra com a vitória que Deus dá para alguém? Que mente de Cristo é essa? Quando alguém dá um testemunho, Deus me deu uma vitória, logo alguém já pensa, não, mas vai ser por pouco tempo, porque logo vai cair de novo. Que mente de Cristo é essa que eu não consigo entender, que não consegue perdoar quem ofende?
Que mente de Cristo é essa que eu não consigo entender que, ao invés de estar preocupado com a situação do próximo, pensa mais na derrota do seu próximo? Que mente de Cristo é essa, irmãos? Eu não consigo entender esta mentalidade. Eu não consigo entender esse tipo de pensamento, sendo que o Senhor mesmo disse: olha, vós tendes a mente de Cristo. Será que nós não precisamos algumas vezes tirar algumas coisas que está impedindo nós pensarmos como Cristo pensa? Porque Cristo, quando ele viu alguém necessitado, ele disse assim: olha, se alguém está precisando de alguma coisa, não dê só apenas aquilo, dê também a capa, a túnica. Se alguém quiser que você caminhe uma milha, não caminhe só uma, não, caminhe duas. E que mente de Cristo é essa quando alguém pede para caminhar ou orar junto? Nós entendemos que eu tenho muita coisa para fazer, pastor. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo nem de vir para o culto. Eu tenho tanta coisa que fazer que nem para o culto eu venho. Eu estou tão cansado, pastor, que nem para o culto eu apareço. Pastor, eu prefiro ficar ouvindo na rádio, na internet, porque lá está quentinho, lá está tudo tranquilo. Que mente de Cristo é essa que perdeu o desejo de estar na casa de Deus? Que mente de Cristo é essa que perde a vontade rapidamente de estar junto em comunhão com os irmãos? Me perdoe, irmãos, mas eu preciso colocar o que Deus tem colocado no meu coração. Porque igreja, irmãos, não é apenas um encontro de pessoas. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Cristo. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para ouvir a voz do Cristo. Independente de que forma ela venha, eu estou ouvindo a voz do Cristo na minha vida. É o Cristo que quer que nós andemos e sejamos assim. É o Cristo que quer que nós nos aproximemos e aprendemos um pouco mais a ter a mente de Cristo. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, é o que Cristo quer que nós obedeçamos, ou obedecemos às nossas autoridades, e principalmente os nossos pastores. Eu não sei pelo qual motivo o Espírito Santo me leva a por esse caminho, mas a sua palavra diz em 1 Coríntios 4:1 que os homens considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Como eu fico frustrado, irmãos, e decepcionado quando eu vejo alguém desobedecendo um pastor, quando eu vejo alguém criticando um pastor, quando eu vejo alguém questionando uma decisão ministerial. Meu coração fica muito frustrado com isso. Meu coração fica muito angustiado com isso. Sabe por quê? Porque quem tem que dar conta da alma da ovelha é o pastor. Enquanto você está lá dormindo no seu sono tranquilo, o pastor está lá de joelho dobrado, dizendo: Senhor, tem misericórdia daquele irmão, tem misericórdia daquela irmã. Senhor, abre a porta para esse irmão, socorre esse irmão. E aí, de repente, uma situação que o irmão achou por bem que não vai agradá-lo, ele já começa a criticar, falar mal, desobedecer. Olha, vamos para outra igreja porque essa aqui não tem mais espaço para nós. Olha, vamos para outro lugar porque aqui, não, pastor, agora vamos parar de dar dízimo, vamos parar de dar oferta, porque agora não estou contente mais com esta igreja. Irmão, como meu coração se angustia com isso. Sabe o que significa isso? É não ter a mente de Cristo. Porque quando eu tenho a mente de Cristo, eu não contribuo, eu não dou a minha oferta por dar, eu dou a minha oferta porque a obra tem que crescer. Eu não dou meu dízimo e minha oferta apenas por uma obrigação, eu dou meu dízimo e minha oferta para manter a casa do Senhor com as portas abertas. Eu nem devia estar falando isso porque eu sou pastor, mas você tem que aprender nessa noite uma coisa. Dá uma olhada para o teu irmão. Você tem a mente de Cristo? Diga para ele. Diga de novo, ele não entendeu. Você tem a mente de Cristo? Outra coisa que eu aprendo aqui com Cristo, sabe o que é, irmãos? Que crente que tem a mente de Cristo não vive do passado. Crente que tem a mente de Cristo não vive do passado. Quantas pessoas hoje vivem mais do passado do que o presente? Esquecem que Deus já perdoou, já resgatou, já livrou, já tirou do charco de lodo,
já mudou a sua vestimenta, mudou o seu palavreado, mudou as suas gírias mundanas, mudou até a sua vestimenta, e ainda quer viver do passado. Dá uma olhada no que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, o que diz? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo já se fez novo. Então, para que ficar vivendo do passado, irmão? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantos estão em Cristo aqui? Aí começa a pensar no passado. Ai, como minha vida está ruim. Ai, como eu era desse jeito e agora eu estou assim. Ai, como dói. Era melhor eu nem ser crente, porque depois que eu virei crente, está tudo mais difícil para a minha vida. Para com esse negócio, irmão. Está mais difícil porque a porta do céu é estreita e apertada. E espaçoso e largo é o caminho que te leva para a perdição. Então, para ser crente, tem que passar um negócio arrochado, é apertado mesmo, para que a coroa que o Senhor vai te entregar, Ele entregue com prazer na tua vida, e você possa ouvir dos lábios do Senhor: foste fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Ser crente, irmãos, é luta, é prova, é arroxo, é tribulação, mas tenha certeza que quando tudo passar, nós veremos o Senhor face a face. Ser frouxo, irmão, desiste. Ser frouxo é desistir. É desistir de sonho, desistir de projeto, é desistir de tudo. E eu nem quero me alongar muito nessa questão. Para de viver do passado. Passado traz problemas psicossomáticos. Tem muita gente que hoje a moda da doença hoje é a depressão. Muita gente com depressão porque não largou o passado ainda. Porque quando larga o passado, uma coisa nova acontece na tua vida. Então esquece desse negócio de passado. Por quê? A tua vida está nas mãos do Senhor. A quem tem a vida nas mãos do Senhor, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque ele aprende a descansar. Diga para o teu irmão: descansa em Deus. Para de viver do passado. Para de ficar preocupado com o que vai acontecer. Para de ficar preocupado com a conta que tem que pagar amanhã. E apenas descansa no Senhor. E o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Outra coisa, irmãos, que eu aprendo com Cristo, sabe o que o Cristo me ensina? É que na fraqueza é que eu sou forte. É quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. É quando eu penso que eu não tenho mais força nenhuma, porque olha o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriareis nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Meus irmãos, como eu amo esse versículo, porque tem vezes que nós não conseguimos nem orar mais, tem vezes que nós não conseguimos nem expressar palavras para o Senhor, tem vezes que nós apenas dobramos o nosso joelho, e a única coisa que nós sabemos fazer, sabe o que? Gemer, porque nós não temos as palavras para falar. Nós não temos palavras para falar com Deus. E a única coisa que nós conseguimos fazer é gemer. É gemer. Mas a Bíblia diz que até os nossos gemidos Ele ouve. Então, quando você está, como a irmã diz, com a porta do teu quarto fechada e gemendo, e uma coisa que eu entendo aqui, gemer não é você ficar falando Senhor socorro. Gemer não é você ficar dizendo Senhor me ajuda. Gemer não é você ficar Senhor eu preciso de alguma coisa.
Gemer é o estado de dor. Ai, Jesus. Tá doendo, Senhor. Mas até os teus gemidos são ouvidos pelo Senhor. Até os teus gemidos, e eu tenho plena certeza disso. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia me diz o seguinte: que antes que eu pronuncie uma palavra, o Senhor já sabe. Antes de eu expressar uma palavra, Deus já está sabendo do que eu preciso. Antes que eu pense em falar alguma coisa, Deus já está perto de mim, dizendo: eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa de ajuda, pois gemer não é falar. Gemer é apenas dor. Gemer é apenas sentimento de angústia. Há muitos irmãos que não conseguem nem orar mais, estão apenas gemendo. Mas saiba de uma coisa: eu estou aqui para te dizer que Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai mudar este cativeiro que você vive. Ele vai mudar a tua história, porque Ele é Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Outra coisa que eu aprendo com Cristo, sabe o que é? Que nós devemos aprender a levar as cargas um dos outros. Dê uma olhada comigo em Gálatas 2:20. O que a palavra de Deus nos ensina é isso: que já devemos levar as cargas um dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe por que o Senhor nos ensina isso? Porque nós somos pessoas que pensamos só em nós. Nós não nos preocupamos com o nosso próximo. Nós não nos preocupamos com a dor do irmão. Nós apenas entendemos que só nós sofremos. Só nós precisamos. Só nós precisamos do socorro e da ajuda. E parece que aquele que está em nossa volta, não há uma atenção nossa. Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos só conosco. E não olhamos para o lado e não estamos vendo que existem irmãos que precisam mais que nós. Que aquilo que você sofre, o teu irmão não sofre. Mas o sofrimento dele, por menor que seja, é muito maior do que aquilo que você está. Porque o sofrimento é dele. Por que será que nós não gostamos de levar as cargas das pessoas? Levar as cargas das pessoas é quando alguém está caído, eu estender minha mão para levantar ele. Não é eu apenas acabar de destruir ele. Você quer ver uma coisa? Quando alguém, infelizmente, que não era para acontecer, peca, falha, cai, ao invés de nós ajudarmos, nós acabamos de crucificar. É assim ou não é? Quando alguém cai, quando alguém falha, ao invés de nós levantarmos a mão e dizer: não peques mais, nós pegamos o martelo e o prego. Quem vai ser o próximo a ser crucificado agora? Interessante que Jesus estava perante uma prostituta e ele tinha toda a oportunidade de pegar uma pedra e tacar. O que foi que ele disse? Vá e não peques mais. Por que será que nós nos aprendemos com Jesus? Por que será que é tão difícil nós não aprendermos com Jesus? Nós aprendemos mais com os escribas, fariseus, com os rebeldes e revoltados, do que com Jesus.
Porque quantos conselhos nós ouvimos que, se formos dar ouvido, leva à destruição, leva à ruína e não leva a chegar mais perto de Deus. Quantas coisas, irmão, separa que é melhor, larga que vai ser feliz, acaba com isso, para com isso. E ao invés de nós darmos uma palavra, irmãos, conte comigo, eu vou fazer uma campanha de oração com o irmão, mas Deus vai mudar essa história. Quantas pessoas chegam para você e falam: irmão, eu vou tirar um propósito de jejum com você até Deus mudar essa história. É difícil, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, vamos na igreja uma vez por semana, vamos estar jejuando e um propósito de oração, 1 hora, mas Deus vai mudar a tua história. Quantos? Nós nos preocupamos só conosco e não queremos levar as cargas de ninguém. E aí você fala: vamos para o culto de oração? Quem aparece? O pastor, a esposa e uns 4, 5. Ainda olha lá ainda. Se contar muito. Quantos irmãos estão mais preocupados consigo mesmo do que com os outros? Quantos não querem orar mais pelas pessoas? A Assembleia de Deus, ela não cresceu apenas num culto reunido. A Assembleia de Deus, ela cresceu atrás dos bastidores, com o joelho no chão, a boca no pó, para que houvesse esperança para a igreja no dia de hoje. E você? Será que ainda existe calo nos seus joelhos? Ou não, pastor, isso aí é coisa do passado, isso aí não precisa mais não. Diga para o teu irmão, leve a carga do teu irmão. Você quer ver uma coisa aqui que eu aprendo com Cristo? Que o marido deve amar a esposa. Eu não vi nenhuma irmã dando glória a Deus agora. O marido deve amar a esposa. O que é que a Bíblia diz em Gálatas, Efésios capítulo 5, 25? Vós maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a sua igreja. Amar não é rejeitar. Amar não é odiar. A vossa mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, amar não é desprezar. Amar não é humilhar. Porque tem gente que faz questão, irmão, de humilhar a esposa na frente das pessoas. E deixa eu abrir uns parênteses aqui, principalmente quando está perto da família. É ou não é? Acha defeito em todo mundo, principalmente na esposa. Quando estava namorando era gatinho, amorzinho, fofinho. Aí quando casa e o tempo começa a passar, os bichos crescem tudo. Elefante, e aí baleia, jacaré. Os bichos que era tudo pequenininho começam a crescer tudo, não é assim, pastor? Era tudo pequenininho. Aí depois que o tempo passa, os bichos crescem tudo. O negócio é esse. Quando eu vejo o Eliel no carro lá, e a Moreco eu quero ver isso aí daqui uns 10 anos. Quero ver esse trem, esses 10 anos aqui, se vai continuar esse. Ou vai ser jacaré, sapo, rã, e aí tudo mais. Tá namorando, os bichinhos é tudo pequeno, gatinho, fofinho, aí o tempo passa, o amor acabou. O que será que acabou? Ou será que nós mudamos? Ou será que nós deixamos de obedecer o que o Cristo manda nós fazermos? Amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E eu nem vou falar da submissão da mulher, porque a responsabilidade é do homem. Quando o homem ama, a esposa é submissa. Quando o homem ama, a respeito. Quando o homem ama, a abraço, a fidelidade, a comunhão. E vamos parar por aqui, que não é encontro de casal. Outra coisa que eu aprendo aqui, que as promessas do Cristo ainda estão de pé. Você pode dar uma glória a Deus? As promessas do Cristo ainda estão de pé. Ele diz em Gálatas 3:29 que se pois Cristo, se sois de Cristo,
Então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. A promessa ainda está de pé, meu querido. Olha o que Deus diz em Gálatas: se sois de Cristo, sois herdeiros de Abraão, conforme a promessa. Sabe o que é isso? O que Deus prometeu a Abraão ainda é válido para a tua vida. Você não está entendendo. O que Deus prometeu a Abraão ainda vale para nós nos dias de hoje. Se ele disse não temais, eu estou contigo, para Abraão, ele está dizendo para você hoje: não temais, porque eu sou contigo. Se ele disse que vai abrir um mar que está fechado, ele vai abrir um mar para você também. Se ele disse para Abraão: conte a tua descendência, que será e eu te abençoarei, ele vai te abençoar também. Porque você é descendência, herdeiro conforme a promessa. Essa promessa ainda estava, ela não está anulada na tua vida. Você pode até estar dizendo: mas quando vai acontecer? Aguarde, porque um poucochinho de tempo virá e não vai tardar. E eu vejo promessa de Deus sendo realizada na vida de irmãos aqui. Promessas do Senhor sendo cumpridas na vida de irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Levante a tua mão e receba esta palavra como uma palavra profética. As promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida. O que Deus prometeu para você, Ele não esquece, irmão. Deus não se esquece do que promete. Eu posso até esquecer, alguém pode até esquecer, mas Deus não se esquece. Pode passar o tempo que for, Deus não se esquece. Eu só estou aguardando a minha promessa. E eu creio também que você está aguardando a sua promessa. Então fique tranquilo, porque Deus te trouxe aqui apenas para relembrar: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Para encerrar, vamos caminhar um pouco mais. O nosso Deus, Ele não muda. Repita comigo: meu Deus não muda. Abra comigo em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Isso é mais um propósito para que você não se esqueça das suas palavras. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, e Ele é o mesmo Deus de amanhã. Sabe o que significa isso? O que Ele prometeu para você lá atrás, Ele está renovando hoje e vai cumprir daqui uns dias na sua vida. Porque Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda. Nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eternamente. Há muitas pessoas que têm que ficar trocando de Deus, mas nós só temos um só. Há muitos que acreditam que o seu Deus está morto, mas o nosso Deus não está morto. Há muitos que acreditam que o seu Deus está pendurado no madeiro, mas o nosso Deus não está pendurado no madeiro. Porque quando lemos ou entendemos a sua história, ontem ele foi pendurado, ontem ele foi morto, mas hoje ele já está ressuscitado. E a sua palavra diz que ele é eternamente. Meu querido, se você pudesse compreender o que vai acontecer na tua vida, porque ele não muda, e é isso que me faz acreditar mais na sua essência. Jesus, o Cristo ungido, ele pode ainda batizar com o Espírito Santo.
O Cristo Messias renova a sua palavra que vai vir buscar a sua igreja. O Cristo resgatador, a qualquer momento, vai vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nunca negue esse nome, nunca abandone esse nome, nunca calunie esse nome, nunca se esqueça disso. Ele sabe quem você é, e a qualquer momento as promessas dele vão se cumprir na tua vida. Por mais que você se ache fraco, é o que sou forte, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento.